nas últimas semanas, né, eu venho observando que os gringos estão bem eufóricos, e até os brasileiros também estão bem eufóricos aí, falando que o Bitcoin chegou no fundo. E tem um lado que realmente faz sentido falar que ele talvez tenha chegado no fundo, eu vou mostrar por que talvez ele tenha chegado no fundo, e por que eu estou falando isso, né, e o que eu estou esperando para curto e médio prazo. Então, a primeira coisa que estão falando é que o mês de outubro, ele tende a ser meses positivos para o Bitcoin. Então, o mês de outubro, ele sempre tende a ser um mês onde o Bitcoin ficou positivo. Tem até essa tabelinha aqui, ó, 2020, 2022, 2021, enfim, vou mostrar no gráfico que é melhor para vocês verem, entendeu? Então, ó, aqui estou no gráfico mensal. Cada linhazinha dessa, né, é o mês de outubro. Então, isso aqui é outubro de 2021. A gente teve um mês positivo. Outubro de 2020, outro mês positivo. Outubro de 2019, outro mês positivo. Outubro de 2018, negativo. A maioria dos meses de outubro para o Bitcoin sempre foi com Bitcoin positivo. Então, essas marcações aqui, ó, o que está de verde é o mês de outubro e significa que foi positivo. E só teve, desde 2013, se não me engano, 2012, só teve 2 meses que o Bitcoin ficou negativo no mês de outubro. É algo interessante de se observar? Sim. É um padrão que se repetiu durante vários anos. Não significa que, só por causa disso a gente vai entrar comprado porque ele vai subir. A gente tem que olhar algumas outras coisas e tem algumas observações, entendeu? E a primeira observação que você vê é que, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Então, nos últimos 10 anos, desde 2012, teve só 2 meses que o outubro foi negativo para o Bitcoin, que foi justamente o mês onde o mês anterior foi o mês que teve alta. Então, o mês anterior não, o ano anterior. Então, 2013 teve uma grande alta, e aí quando chegou lá em outubro de 2014, queda. 2017 teve uma forte alta também, um bull market. Quando chegou em outubro de 2018, teve lá uma queda no mês de outubro. Então, e no ano passado, né, a gente também teve uma forte alta no Bitcoin, e tudo indica que a gente vai continuar negativo esse mês, mas é um dado interessante para observar, porque o Bitcoin ele tende a ficar positivo nos meses de outubro, mas a gente tem que levar em consideração não só o cenário econômico, não só o cenário do Bitcoin, mas o cenário macroeconômico também. E você não pode tomar decisão baseada nisso. Mas tudo bem, isso é informação interessante para você levar em consideração na análise. Só uma dúvida, pessoal. Vocês preferem a câmera aqui embaixo, no canto da tela? Ou vocês preferem que eu deixe a câmera aqui, ó, desse lado? Caramba, errei onde botar a câmera. Aqui, ó. Querem a câmera aqui ou querem a câmera ali embaixo? Bota lá, opção 1, opção 2, coloquem nos comentários, só para eu saber. Porque eu tenho a impressão que nessa forma aqui a tela fica um pouco menor, talvez não dê para ver direito, tá bom? Então, bota aí a opção 1, opção 2, por enquanto eu vou deixar do jeito tradicional, tá bom? Então, isso é um dado interessante. O mês de outubro tende a ser um mês positivo para o Bitcoin. Outra coisa que me leva a acreditar também que realmente talvez a gente tenha chegado no fundo é o RSI no gráfico mensal. Esse aqui é o gráfico mensal do Bitcoin. Você consegue ver que o RSI, ó, passou da região de 40, de 50, né, chegou na região de 40. E se você observar, ó, isso aqui que está marcado são os bear markets anteriores, são ciclos de quedas anteriores que o Bitcoin teve. Então, em 2015, que a gente teve uma grande queda, um grande bear market, o RSI chegou aqui na casa dos 40, então 43. Ó, vou tirar essa linha aqui para vocês verem. Ó, RSI na casa dos 43 no gráfico mensal. Quando chegou no ano de 2019, também, ó, gráfico mensal ali, ó, depois da grande queda, ó, RSI abaixo de 40. E agora a gente também está aqui na região de 40 de RSI. Então, é um outro padrão que é bem interessante de se observar, que foi o RSI na região de 40 no gráfico mensal. E por que a gente sempre começa a olhar do gráfico maior para o gráfico menor? Geralmente do diário para os menores, para quem faz day trade, para quem compra para longo prazo, para fazer hold, sempre se olha do gráfico mensal para o semanal. A galera que está comprando para hold, eles não estão olhando o gráfico diário, eles não estão olhando o gráfico de uma hora, eles não estão preocupados com o movimento do Bitcoin a curto prazo, e sim a análise do gráfico mensal e do gráfico semanal. E se você não olha os gráficos maiores, você está sujeito a muitos erros dentro do mercado. É claro que se você vai fazer day trade, operar dentro do gráfico de uma hora, dentro do gráfico de 15 minutos, você não vai ficar olhando o gráfico de um mês. Mas para longo prazo, né, para a gente analisar o mercado e tomar decisões, até porque a partir do movimento do Bitcoin que eu vou começar a fazer as compras das minhas altcoins. Já tenho várias compradas, mas agora eu decidi montar uma carteira de alto risco, algo relativamente bem arriscado, né, mas eu quero fazer isso de um jeito público, eu quero expor essa carteira também. Eu acho que ninguém nunca fez isso aí dentro do YouTube. Então a gente tem que analisar o Bitcoin e tem que analisar o gráfico maior, de 40, interessante de se ver. Beleza, câmera na opção 1. Tirando isso daqui, bora para a próxima coisa, né?
o indicador LGBT do Bitcoin, né? Chama de indicador LGBT, que é o Bitcoin Rainbow Chat. É tipo o Bitcoin em escala logarítmica. Então, você consegue ver em escala logarítmica aqui o preço do Bitcoin. E essas coresinhas aqui, ó, vou até traduzir, pra vocês verem. Ele mostra ali o quão barato ou caro estaria o Bitcoin. Então, ó, tá vendo aqui, ó, compra, acumule, barato, hold. Então, de acordo com a cor, você consegue ver em escala logarítmica, tirando os dados desde o início do Bitcoin, qual seria o preço ideal de compra de acordo nessa escala. Então, ó, a gente viu que aqui, ó, o Bitcoin chegou a $200 lá em 2015, foi o melhor preço de compra, e aí estava na zona azul. E aí, quando chega na zona vermelha, mano, bolha, vende. Resumindo, tem vários indicadores que dá para você meio que, não vou dizer prever o topo do Bitcoin, mas para você pressupor que o topo ele está bem próximo e que o fundo também está bem próximo. E usar isso daqui também é um gráfico bem interessante de se analisar. Tem alguns outros dados ali on-chain que eu não sei se vai dar tempo de compartilhar aqui, mas eu quero que vocês olhem para isso daqui. Então, se você olhar exatamente agora, a gente está ali, ó, 18 mil na zona azul. A gente está, digamos que, na melhor momento em tese de compra do Bitcoin. É claro que a gente não vai levar só em consideração isso daqui, mas até agora a gente já tem 3 coisas que apontam que, opa, peraí, está chegando próximo de um fundo, tá legal de começar a comprar. E isso é muito bom, porque a maioria das pessoas, elas só vão querer saber do Bitcoin e comprar quando ele estiver aqui. Que a maioria das pessoas conhece o mercado quando o Bitcoin está bombando, que sai notícia. E eu sei que muitos de vocês aí tomaram muito fumo, porque escutaram falar de Bitcoin, de Shiba, de outros ativos, e só vieram comprar quando viram notícia, e quando comprou, estava na notícia, amigo, ó, já estava no topo. Então, eu digo para vocês que vocês estão no melhor momento da história, assim, dos últimos anos, para você investir em criptoativos. É claro que o cenário econômico, macroeconômico, não está tão interessante, mas eu vou falar sobre isso aqui também. E você vai me agradecer daqui a uns 2, 3 anos, talvez, de ter assistido essa live e ter pegado o que eu mostrei para você aqui, tá bom? Então, nosso indicador LGBT está falando que, mano, compra. É a hora de comprar. E toda vez que o Bitcoin tem uma nova máxima histórica, né? Chega no topo histórico, ele chega aqui na zona vermelha. E uma coisa interessante é que a gente ainda não chegou na parte máxima nesse último ciclo. A gente não chegou na zona vermelha. E a zona vermelha aqui, deixa eu dar um F5 porque voou aqui, 125. A zona vermelha teria muito zoom. É algo em torno de $200 mil. Então, se o Bitcoin subisse 200 para $200 mil, ele subiria, deixa eu ver quantos por cento. $200 mil. Opa. Caramba. 200 mil aqui, ó. Mais de 1000%. Então, é uma coisa bem provável agora, mas eu estou bem animado, assim, com esses sinais de fim de ciclo de queda. Então, o indicador LGBT do Bitcoin também indica para a gente que a gente está bem próximo de um preço de fundo. Não quer dizer que é o fundo ainda, não quer dizer que ainda não possa cair. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais na frente, mas eu quero mostrar o porquê todo mundo está eufórico falando que o Bitcoin está no topo. E eu ainda fico com o pé atrás de falar isso nesse momento, mas eu já estou me preparando para, de fato, começar a fazer grandes compras nesse momento. Deixa eu ligar o ar, porque eu moro no Nordeste e está quente, né? Está quente. Bora lá. Deixa eu ver mais uma... Deixa eu só ajeitar meu áudio aqui, rapidão. Só um segundo, galera. Só um segundo. Deixa eu só ajeitar meu áudio aqui. Ajeitei, pronto, ok. Estão me ouvindo? Estão escutando? Tudo ok? Tudo ok? Beleza, deixa eu só pegar minha água. Deixa eu botar aqui para você ver onde eu parei, para eu não me perder. Então, indicador LGBT fala que o Bitcoin realmente está nos melhores preços de compra. Henrique, devo comprar Bitcoin? Sendo bem honesto com você, se você está com baixo capital ainda, né? Você não tem tanto capital, não vale a pena você comprar Bitcoin, porque é um ativo que ele vai dar uma valorização alta, mas, exemplo, se tu bota R$1.000 e com R$1.000 o Bitcoin sobe 200%, você vai ter R$3.000. O lance da gente identificar o fundo do Bitcoin é a oportunidade da gente comprar outros ativos que vão dar muito, mas muita valorização. Porque quando o Bitcoin sobe, quase todos os ativos sobem juntos. Então, é um bom momento para começar a se expor a altcoin. A maioria dos altcoins já caíram 95%, que é o que acontece num ciclo de baixa. E se o Bitcoin chegar num novo topo histórico, né, $200 mil, eu não vou colocar essa correção, porque senão falar que, tô iludindo a galera. Mas sim, é possível, ou pelo menos $100 mil ali no próximo ciclo, as altcoins vão bombar e muitas moedas aí vão deixar muita gente milionária. Eu fiz algumas projeções ali que, mano, com 20, 30 mil reais ali, você consegue quase que ficar milionário. Eu não vou afirmar para você, porque se eu falar, você tá iludindo a galera. Não, galera, matematicamente é possível sim, só que é claro que a gente tá no mercado de
alto risco. Você que é iniciante, você se sente inseguro e ansioso na hora de começar a fazer trades na prática? Você assiste o vídeo no YouTube e parece simples, só que na hora de fazer bate aquela insegurança, aquele medo, aquela incerteza, você nunca tem confiança de fato colocar aquilo em prática. Isso é muito comum quando você é iniciante e você não tem muito conhecimento e apenas estudou através de vídeos aleatórios de YouTube. Se você curtiu esse meu conteúdo e quer aprender tudo comigo do absoluto zero, passo a passo, cada coisa, desde a teoria até as estratégias práticas, para você começar de fato ter mais confiança, saber o que está fazendo e começar a ganhar dinheiro e ainda ganhar em dólar dentro desse mercado. Se você quer aprender tudo comigo, você pode entrar no Crypto Trader Academy, que é o local onde eu coloquei todo o meu conhecimento, desde o absoluto zero até as estratégias práticas, desde o iniciante até a pessoa que vai entender as coisas mais avançadas, e você pode aprender tudo comigo em um único lugar. É só você clicar no primeiro link aqui embaixo e se inscrever. Você tem total garantia de 7 dias para assistir boa parte do conteúdo, e caso você não goste ou sinta que você não aprendeu, você pode fazer o cancelamento e pegar todo o seu dinheiro de volta, simplesmente apertando 2 botões. Ou seja, zero risco caso você não goste do conteúdo. Então se você está cansado de ficar inseguro, ansioso e ficar perdido dentro do YouTube, aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas parece que você não sabe de nada, clica aqui embaixo, se inscreve e a gente se vê lá dentro.